Olá pessoal, tudo bem? Vamos retomar a nossa leitura do livro Descobrindo o Poder das Palavras de Eliezer Rodrigues. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 2, cujo título é Palavras criam o que não existe. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pelas palavras de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus capítulo 11, verso 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. Disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 3. De acordo com estes dois versículos, Deus criou os céus e a terra falando. Será que Deus não poderia ter criado tudo o que ele havia idealizado em sua mente por meio de um simples estalar dos dedos? Se ele quisesse, é claro que poderia fazer. Mas por que Deus fez tanta questão de falar para trazer à existência tudo que na terra e nos céus existe? A resposta é simples. Deus fez questão de deixar registrado nas Escrituras um grande e poderoso princípio sobre o poder das palavras. Em Gênesis, no capítulo 1, verso 3, está escrito: Disse Deus, haja luz e houve luz. No primeiro capítulo de Gênesis, podemos contar as vezes em que aparece a frase disse Deus. Foram pelo menos 7 vezes só no capítulo 1. Esta foi a maneira pela qual Deus trouxe sua criação à existência. Deus poderia ter criado o mundo simplesmente dizendo: haja tudo o que eu penso agora. Não é verdade? Mas ele não fez assim. Por quê? Porque não trazemos coisas à existência simplesmente porque pensamos, e sim porque falamos. Este é um grande princípio que Deus deixou para aprendermos e praticarmos, não só de falarmos pela fé, mas também sermos específicos naquilo que falamos por meio da fé. E se Deus, o Todo-Poderoso, nos ensinou que há poder nas palavras para trazer à existência as coisas do invisível para o visível, por que não agirmos conforme Ele nos ensinou? Por que não começar a dizer o que queremos segundo a sua palavra? Alguém pode dizer, mas Deus fez isso porque Ele é Deus. Eu sei que Deus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Mas se Deus quis nos ensinar algo que não poderíamos praticar, então para que e que propósito Ele nos ensinaria? E por que Ele fez questão de registrar na Bíblia Sagrada? A própria Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16. Deus não quis somente mostrar como Ele criou os céus e a terra, mas quis e quer nos ensinar sobre o poderoso princípio de usar o poder das palavras. Se Deus não quisesse nos ensinar esse princípio, Ele não precisaria ter criado o mundo em 6 dias. Em apenas um dia, Ele poderia ter criado tudo. Se a Bíblia registrasse apenas no princípio criou Deus os céus e a terra, e não dissesse como Deus os criou, então eu poderia ter aceitado o fato de que Deus não queria que eu soubesse. E, na verdade, o capítulo 1 de Gênesis seria bem reduzido, não é? Não seria tão detalhado como está. Mas se você ler todo o primeiro capítulo de Gênesis, vai observar que Deus inspirou o escritor a escrever os detalhes e a forma como o mundo foi criado. Disse Deus, disse Deus, disse Deus. Subtítulo: Disse Jesus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo Jesus de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figura que amaldiçoaste secou.
Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos 11, versículo do 12 ao 14 e do 20 ao 23. Esse texto, para mim, é um dos mais poderosos contidos nos evangelhos. Nunca mais fui o mesmo quando a revelação chegou ao meu entendimento, quando compreendi o que Jesus realmente está ensinando nessa passagem. Assim como Deus nos ensinou sobre o poder das palavras, Jesus também ensinou por meio da prática aos seus discípulos este grande princípio, o poder das palavras. Jesus nunca liberou palavras sem vida para si mesmo ou para outras pessoas. Pelo contrário, ele disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João 6, verso 63. Jesus mudou circunstâncias, parou os ventos, o mar e trouxe grande bonança. Mateus 8, verso 26. Tudo pelo poder das palavras que revelavam a sua autoridade. É interessante quando meditamos sobre essa passagem de Marcos capítulo 11, verso 12 e o 23. Jesus fala com uma figueira e ela obedece. Você acha isso uma loucura? Imagine Jesus diante de uma planta conversando com ela. Bem, se vivêssemos no tempo de Jesus, especificamente se estivéssemos com ele neste dia em que ele falou com uma figueira, talvez o tivéssemos deixado e nos tornado um dos perseguidores do seu ministério da palavra da fé, ao vermos a maneira pela qual ele agiu. Você continuaria a seguir Jesus depois de uma meninice como esta? Ou quem sabe você dissesse: isso não é evangelho. Falar com as coisas é heresia. Bem, Jesus falou. A Bíblia diz que Jesus falou com a figueira e ela obedeceu a sua palavra. Nunca jamais coma alguém fruto de ti. Qual a certeza de que a palavra funcionou? O versículo 20 de Marcos capítulo 11 diz: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Pedro, admirado, disse: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Em outras palavras, Pedro disse: mestre, esse negócio de falar crendo funciona mesmo. Neste capítulo de Marcos 11, Jesus ensinou aos seus discípulos que não apenas ele podia fazer o que fez, mas se alguém dissesse crendo com o coração, funcionaria. Isso dá a entender que é uma lei que funcionará para todos. Observe a resposta de Jesus em Marcos capítulo 11, verso 23, parte A. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser... Marcos 11, 23. Jesus disse que esse princípio é verdadeiro. Então, por que não praticar? Jesus não estava ensinando uma mentira ou uma doutrina falsa. Ele mesmo disse, em verdade. Pedro disse: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Marcos 11, 21. Em outras palavras, Jesus respondeu: Pedro, isto é uma verdade, um princípio. Se alguém crê no que está falando, funcionará, se manifestará. Já li alguns livros evangélicos que não concordam com esta verdade. Seus autores querem interpretar essa passagem da maneira deles, simplesmente porque não creem que isso funciona. No entanto, qualquer leigo que ler essa passagem vai interpretar exatamente como ela está escrita. É tão simples praticar o que Jesus disse. Jesus não disse se apenas um pastor disser, ou se apenas um teólogo disser. Não. Jesus disse: se alguém disser, creia no que você vai dizer e você verá a manifestação das suas palavras. Subtítulo: crendo que se fará o que diz. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele.
Marcos 11, verso 23. Para termos uma melhor compreensão dessa passagem, quero dividir Marcos 11, 23 em 3 partes. Primeiro, dizer. Segundo, crer que se fará o que diz. E terceiro, assim será. Se você atentar para as palavras que diz diariamente, ficará surpreso com tanta incredulidade saindo de sua boca. Isso é um mau hábito que foi implantado pelo sistema do mundo e também pelo sistema religioso desde nossa infância. Quando uma pessoa não tem conhecimento sobre o poder das palavras, não há temor no que falar. Porém, quando a revelação desse conhecimento chega, o processo de mudança de hábito, tanto no falar como em outras áreas de nossas vidas, se inicia. Viver falando palavras negativas não traz nenhum benefício. Tenho certeza de que o temor do Senhor cresce em seu coração à medida que você descobre por meio deste livro o poder das palavras. Por exemplo, quando eu era criança, ouvi uma canção na escolinha bíblica. Cuidado na boquinha no que fala. Tem o Salvador no céu olhando para você. Cada vez que cantava essa canção, um temor subia ao meu coração, mesmo eu sendo uma criança. Cuidado com o que você diz. Dizer, crer que se fará o que diz, e assim será. Isso também funciona para as coisas negativas. É a chamada fé negativa. E é impressionante como muitas pessoas falam e creem em coisas erradas ou negativas, mesmo sendo cristãs. Tenho observado a dificuldade que as pessoas têm de dizer o que é certo, crer que se fará o que diz certo e assim será certo. Pelo contrário, pessoas falam o que não querem viver, duvidam das coisas certas e boas, sempre acham que alguma coisa ruim pode ou vai acontecer. Isso se torna até imperceptível, rotineiro e normal para muitos. Deixe-me explicar melhor. Já ouvi pessoas dizerem, eu tenho certeza, fé negativa, de que neste mês eu não vou conseguir pagar minhas contas. E assim falam todos os meses. O que você acha que vai acontecer com essas pessoas? Elas não irão pagar as suas contas. Outra diz, eu prefiro morrer a perdoar aquela pessoa. O que você acha que pode acontecer com essa pessoa? Talvez você esteja dizendo, ainda bem que eu não disse nenhuma dessas frases. Mas como eu já afirmei, temos que tomar cuidado com frases negativas. Que tal estas bem conhecidas? Hoje vai ser um dia difícil. Ou, não vejo a hora de receber meu salário. Por isso, seu dia foi tão difícil e por isso você não viu seu salário sair no dia certo. Você entendeu que naturalmente é mais fácil falar coisas negativas do que positivas para quem não tem uma mente renovada? Porque as pessoas não falam o que querem viver, em vez de falar o que não querem viver. Porque não renovam suas mentes pela palavra de Deus para que possam pensar, crer, falar e ter o que é certo. Aqui concluímos o capítulo 2. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.